caminho para o reino sobrenatural exige sacrifícios que poucos ousam pagar. Ao não lutar apenas contra inimigos, ele consome sua essência para mudar o próprio destino. Ao esmagar uma relíquia antiga e absorver o poder de um rival, ele desencadeia uma anomalia que desperta monstros e mestres de seus isolamentos. Enquanto o mundo observa as nuvens negras cobrirem o céu, o mestre dos elementos prova que, para alcançar o topo, ele está disposto a reescrever as regras da própria existência. Reencarnado em Frozen, o mestre dos elementos. Parte 19. Capítulo 268. Al não se importou com os pensamentos dele e disse por conta própria: se aquele mestre nacional de Araki mandou você, pode ir embora. Volte e chame-o pessoalmente, eu não me rebaixo a intimidar o cachorro dele. O rosto do sujeito ficou ainda pior. Ele sentiu-se insultado tanto pelo mestre nacional quanto por si mesmo. Ele perdeu completamente a razão, esquecendo que sua missão era capturar a cobra e que, se completasse a tarefa, o mestre nacional o recompensaria com sua atenção especial. Criatura insolente, como ousa insultar o grande mestre nacional? Dizendo isso, o sujeito começou a recitar encantamentos. O corvo dourado bordado em sua roupa pareceu ganhar vida, desprendendo-se do tecido e voando para o céu. Al cerrou os olhos. Um artefato de nível superior? O mestre nacional realmente era generoso com seus subordinados. O traje daquele sujeito era um artefato de alta classe, com corvo dourado costurado com fios especiais, finos como agulhas, porém extremamente duros e poderosos. O corvo circulou no céu, disparando agulhas douradas densas diretamente contra Al. Era um ataque em ondas, sem pontos cegos. Um cultivador comum estaria exausto tentando se defender, mas Al apenas sorriu e no instante seguinte desapareceu. As agulhas atingiram o vazio. Vale notar que disparar essas agulhas desmantelava o corvo, que levava tempo para se recompor. Al surgiu à distância e, sabendo que devia atacar enquanto o inimigo estava vulnerável, lançou 3 esferas antes que o sujeito pudesse reagir. Artefato de nível superior, esferas do trovão celestial. Cada uma tinha o poder de um golpe de um mestre do 8º estágio da divindade. A Galki insistiu que ele aceitasse isso ao deixar a oficina Balkin. Era o artefato favorito daquela antiga raposa de fumaça negra. Se não fosse pelo fato de fantasmas não poderem tocar eletricidade, ela teria usado contra a Galki. Se o traje do sujeito era um artefato superior, era dos mais básicos. Estas esferas eram muito mais potentes. O único problema era o tempo de recarga de meio mês após o uso. Al interessou-se pelo item e o guardou. Quis testar agora e o efeito foi excelente. O sujeito, ainda atônito com o desaparecimento de Al, foi atingido por uma esfera. Como era do 9º estágio, apenas ficou em estado deplorável, mas não gravemente ferido. Vendo as outras 2 esferas no céu, ele sentiu a pressão. Felizmente, o corvo já havia se recomposto para um confronto direto. Mas o objetivo de Al não era o confronto direto. Ele manipulou as 2 esferas para caírem em momentos estratégicos, forçando o sujeito a recuar continuamente. Finalmente, ele recuou para perto de onde Al queria. Al sorriu, seu vulto passou como um raio em direção ao sujeito. O homem reagiu rápido para se defender, mas ao ver o sorriso de Al, seu instinto de perigo gritou: tarde demais. Por algum motivo, a mão de Al exercia uma força de sucção que o prendia firmemente. Ele sentiu seu poder mágico desaparecer rapidamente e seu cultivo regredir. Entrou em pânico, mas não havia o que fazer. Em poucos suspiros, ele perdeu todo o poder e regrediu ao 10º estágio do reino físico. Você vai morrer. Cego de ódio e sem entender a situação, o sujeito ainda tentou partir para o combate físico contra Al. Al, limpando o suor da testa e observando a esfera de energia branca em sua mão direita, apenas acenou. O poder do talismã do dragão em sua palma foi disparado, atingindo o meio da testa do inimigo. O sujeito morreu na hora. Ignorando o corpo, Al observou seriamente a massa de energia pura em sua frente. Ali estava toda a essência do 9º estágio da divindade do sujeito. Deu trabalho. Absorver a energia de alguém de nível similar é perigoso. Como Al é do 10º estágio e o outro era do 9º, um erro poderia ser fatal. Mas o sujeito era um nativo que não conhecia tal habilidade, então caiu na armadilha. Al fez isso para testar uma ideia que teve ao absorver a escama da alma partida na noite anterior. Ô Mumu, você acha que este método é viável? Mestre, o sistema calcula uma taxa de sucesso de 90%. Entendo. Então vamos lá. Al sentou-se em uma árvore de pernas cruzadas e pegou o colar de recuperação de mana. Velho amigo, você também precisa de um destino final. Ajude-me nesta última etapa. Al esmagou o colar, liberando uma energia azul. Ele fechou os olhos e algo emanou de seu corpo, misturando a energia do cultivo do inimigo com a energia pura do colar, formando um pequeno redemoinho sobre sua cabeça. Então, o céu e a terra mudaram. Capítulo 269. Um enorme redemoinho de nuvens negras formou-se sobre a cabeça de Al, agitando a energia espiritual do mundo. Toda a energia ao redor convergia para ele. Num raio de vários quilômetros, uma pressão esmagadora impediu que qualquer um se aproximasse. No centro de tudo, Al estava de olhos fechados, alheio ao exterior, suportando aquela força e passando por uma metamorfose. Suas vestes flutuavam com o vento, sem parecerem afetadas pela pressão. Naturalmente, essa anomalia atraiu a atenção de todos os cultivadores do mundo. Muitos velhos monstros em reclusão nas montanhas abriram os olhos. Algum velho companheiro rompeu o nível? Murmuraram para si mesmos. Em seguida, voltaram ao seu silêncio. Não eram mesquinhos como o mestre nacional e não tinham curiosidade mundana. Apenas reforçaram sua determinação de treinar, já que alguém havia passado à frente deles. Enquanto alguns não se importavam, outros ficaram em alerta. Por exemplo, na caverna das serpentes na vila da captura de cobras, a mãe serpente estava furiosa porque Xiao Qing e Xiao Bai falharam no assassinato e ainda perderam seu artefato. Para ela, aquele item era vital. Se não fosse pelo plano contra o mestre nacional, jamais o entregaria a Xiao Bai. No entanto, com suas 2 maiores preocupações fora do caminho, ela poderia realizar sua técnica de absorção e chegar ao 3º estágio do reino sobrenatural em minutos, garantindo sua segurança. Como neste mundo o nível máximo conhecido era o 5º estágio sobrenatural, ela não tinha o que temer. De repente, a mãe serpente sentiu a vibração e saiu da caverna, olhando para as nuvens negras no céu suburbano de Yongzhou. Sua expressão mudou. Alguém rompeu o nível? Ela rezou para que não fosse o maldito mestre nacional.
Dentro da cidade de Yongzhou, um homem de pele pálida e cinzenta, vestindo mantos taoístas pretos com bordas douradas, estava sentado ostensivamente em um palanquim puxado por 3 grous de 3 cabeças. Um palanquim real. O imperador Tang devia estar cego em sua busca pela imortalidade para permitir isso. Isso mostrava como a influência do mestre nacional era absoluta. Após o atentado das 2 cobras dias atrás, ele enviou seu discípulo favorito, o sujeito de rosto bonito, para investigar, localizando a vila da captura de cobras. Aquela mãe serpente que se escondia nas sombras finalmente fora encontrada. Mas naquele momento a placa de identidade do discípulo quebrou. Ele estava morto. O mestre nacional estalou a língua com pesar. Afinal, aquele discípulo, tirando a cicatriz no rosto, era muito atraente e talentoso. Ele planejava tomá-lo para si após esta missão. Pesar que durou pouco. Ele voltou à sua expressão gélida, comendo uvas servidas por um belo servo. Sim, o mestre nacional tem certas preferências. Talvez pelo cultivo de técnicas extremamente sombrias, ele não fosse normal. Se o povo soubesse que o imperador Tang, após conhecer o mestre nacional, parou de visitar o harém para discutir assuntos de estado em seus aposentos. Credo, que horror! De repente sua expressão mudou para algo entre o interesse e a malícia. Ele sentiu que aquelas nuvens indicavam alguém entrando no segundo estágio do reino sobrenatural. Ele já estava nesse nível há anos, então não temia um novato. Ele decidiu ir ver de perto. Se fosse um homem, melhor ainda. Novamente o sistema avisa, perigo de censura. Ele acariciou a cabeça do servo ao lado e ordenou que seguissem para o centro das nuvens negras. No topo da torre, o suor escorria pela testa de Xiaobai. Ela mantinha o olhar fixo no centro das nuvens, conhecia a aura de seu marido e estava preocupada. Mas ela não conseguia se mover. Quanto mais perto do centro, maior a pressão, e ela já gastava toda a sua força apenas para ficar de pé. Na vila, Xiao Qing abriu os olhos subitamente e olhou para longe, na direção de Ao. Marido, irmã, o que está acontecendo com vocês? Ela estava angustiada, mas também não conseguia chegar lá. Na floresta do outro lado da cidade, na oficina Balkin, a Galki estava sentada preguiçosamente em sua cadeira e falou para o gigante de gelo ao lado. Jovem mestre, já faz 2 anos, você esqueceu da sua Kier? Seu tom era melancólico. No instante seguinte, ela alegrou-se ao sentir a aura de Ao. Embora estivesse um pouco diferente, ela jamais se enganaria. Ela quis ir até ele, mas o gigante de gelo bloqueou seu caminho. Saia da frente! Ela gritou furiosa por aquele fantoche ousar impedi-la. O gigante apenas bateu o pé no chão, esculpindo no gelo as palavras, o mestre virá. Ela franziu a testa, mas desistiu de sair. Ao, no centro de tudo, não sabia de nada disso. Ele não sabia que sozinho, havia agitado as forças do mundo. Até os exércitos rebeldes aproveitaram a anomalia para se rebelar. A dinastia Tang, já fragilizada, parecia estar prestes a ruir. Capítulo 270. Enquanto os olhares de todos os cultivadores do mundo convergiam para aquele ponto. No centro de tudo, à frente de Ao, as 3 esferas de luz fundiram-se lentamente e em seguida penetraram no corpo de Ao. As nuvens negras no céu dispersavam-se devagar. Vendo isso, o preceptor nacional imediatamente ordenou que a tropa apressasse o passo. Ao também abriu os olhos, e um brilho intenso atravessou suas pupilas. Seu rosto exibia uma mistura de excitação e certo lamento. Mas ao olhar ao redor, viu que o cadáver daquele sujeito de rosto bonito fora moído como lama sob a pressão, e o artefato mágico de nível supremo que ele vestia estava transformado em trapos. Ao franziu a testa e ao sentir levemente a situação, compreendeu o que acabará de acontecer. Com um pensamento sem se importar com mais nada, um clarão surgiu e ele apareceu no topo da pequena torre. Tomou nos braços Blanca, que ainda não havia reagido e suava profusamente, e com um movimento rápido desapareceu, surgindo em uma floresta do outro lado da cidade de Yongzhou. Pouco depois de ele levar Blanca, o preceptor nacional chegou sozinho ao local onde Ao estivera sentado anteriormente. Acontece que o preceptor achou a tropa lenta demais e correu à frente por conta própria, mas infelizmente chegou tarde. Observando a lama no chão e as vestes familiares, o preceptor lançou um olhar de nojo. Em um instante, ele deduziu quase tudo o que ocorrerá, sentindo pesar por não ter encontrado aquela pessoa. Pois, para agir, o ideal seria tê-lo incapacitado logo no momento da ruptura. Agora que ele escapara, temia não haver outra oportunidade. Sem alternativa, o preceptor só pôde seguir com o plano original e dirigir-se à aldeia dos caçadores de cobras. Pois, ao que lhe parecia, aquela pessoa certamente tinha alguma relação com a mãe das cobras daquela aldeia, então ele precisava fazer essa visita. Do outro lado, após um clarão branco, Ao e Blanca apareceram no local. Ali era o extremo oposto do lugar anterior. Era impossível alguém adivinhar que ele viera para cá. E este lugar era, naturalmente, a localização da oficina Balkin. Ele havia memorizado as coordenadas daqui. Além disso, sua vinda desta vez era justamente para retornar à oficina Balkin. Não para ajudar Blanca a recuperar a memória, pois ela já se lembrará, mas para ver Fox e entender, porque Blanca possuía o poder mágico dele em seu corpo. Essa era a maior dúvida de Ao. Embora tivesse usado isso para enganar Blanca inicialmente, ao revisitar o filme inteiro, esse fato simplesmente não existia. Portanto, o mais provável era que a causa fosse a oficina Balkin que ele havia alterado. Ele viera para perguntar: esposo, que bom que você está bem. Nos braços de Ao, Blanca abriu os olhos cansada. Na verdade, nem precisaria abrir, pois sabia que aquele abraço só poderia ser de Ao. Mas ela queria ver se Ao estava ferido, afinal, aquela pressão fora aterrorizante demais. Vendo que Ao estava bem, ela tranquilizou-se e desmaiou. Ao olhou para ela com total ternura. Essa boba. Ele a apertou um pouco mais nos braços, em seguida, partiu velozmente em direção à oficina Balkin. No pequeno prédio do quintal da oficina Balkin, Ao levou Blanca para o quarto principal no segundo andar, que fora seu antigo quarto, e soltou um suspiro de alívio. Contudo, ao sentir um olhar penetrante em suas costas, sentiu um novo surto de constrangimento. Esse olhar era naturalmente de Fox Ki.
Originalmente, ao sentir que ao chegará, ela quisera ir ao encontro dele a qualquer custo, mas fora impedida pelo gigante de gelo e soube que ele viria. Por isso, permaneceu na oficina Balkin, produzindo-se cuidadosamente. Dizem que a mulher se embeleza para quem a agrada, então todos sabiam onde estava o coração dessa raposa. No entanto, ao ver Al, a alegria em seu íntimo desapareceu sem deixar vestígios, pois a pessoa que ela tanto desejava trazia outra mulher nos braços. Como isso não a deixaria furiosa? O que era pior, ele parecia muito preocupado com ela. Em um instante, a pequena raposa demônio ficou mergulhada em ciúmes, mas ela ainda teve que segui-lo para ver a situação. Jamais admitiria que queria apenas ficar ao lado do jovem mestre por mais tempo. Al virou-se e com um olhar percebeu o cultivo de Fox que, oitavo estágio do reino de entrada na divindade. Nada mal, com tal avanço parecia que a herança era realmente excelente. Contudo, o clima agora estava um pouco pesado, então Al tomou a iniciativa de falar. Kier, sentiu saudades de mim? Em seguida teve a cara de pau de se aproximar e abraçar Fox que... Kier pensou que o jovem mestre já tivesse esquecido esta serva. Sendo abraçada por Al, embora as palavras de Fox que fossem de ressentimento, escondiam um traço de alegria. Como poderia? Apenas tive assuntos que me atrasaram, por isso voltei tarde. Al apressou-se em mudar de assunto. Não podia deixar que aquele tópico se estendesse. Assuntos? Seria o fenômeno que o jovem mestre causou agora há pouco? Como esperado, Fox que foi desviada do assunto por Al. A expressão de ciúme deu lugar a preocupação e incompreensão. Sim, tive um avanço repentino, mas não imaginei que causaria tanto alvoroço. Al sabia que o tumulto anterior era impossível de esconder, então admitiu abertamente. E em que nível o jovem mestre está agora? Fox que olhava para ele com adoração, deve se lembrar que no início, Al estava apenas no primeiro estágio do reino de entrada na divindade. Quem diria que em apenas 5 anos nem mesmo ela, possuindo uma herança, conseguiria enxergar através dele? Sabendo que o antigo demônio raposa de fumaça negra tinha a força do primeiro estágio do reino dos poderes sobrenaturais, seria possível que o jovem mestre estivesse agora em um nível ainda mais alto? Ao pensar nisso, Fox que sentiu uma ponta de tristeza, pensava que ao chegar no 9º estágio do reino de entrada na divindade, poderia acompanhar o jovem mestre. Mas ele revelou-se ainda mais formidável. Ele a deixará muito para trás. Realmente esta serva não escolheu o homem errado. Fox que estava cheia de alegria, e esse pensamento acabou por dissipar a tristeza em seu íntimo. Capítulo 271. Afinal, o que Al fez? Vamos retroceder a linha do tempo para amanhã. Al fora expulso do quarto por Blanca. Sentado no sofá da sala, ele estava imerso em pensamentos. Mumu, diga-me, se eu devorar os subordinados do preceptor nacional, conseguirei atingir o pico do 10º estágio do reino de entrada na divindade de uma só vez? Analisando a trama, Al focou seus planos nos subordinados do preceptor nacional do filme original. Essa ideia surgiu ontem, após ele aumentar sua força devorando a escama da alma partida do sol ardente. Só não sabia se seria possível realizar. Mestre, no momento não está clara a força daquela pessoa, mas para entrar no reino dos poderes sobrenaturais, posso lhe oferecer algumas sugestões. Disse Mumu. Diga-me, o mestre pode utilizar o colar de recuperação mágica junto com a essência do cultivo daquela pessoa e, por fim, compreender um poder sobrenatural para ingressar no reino correspondente. Colar de recuperação mágica? Al ficou um pouco atônito, olhou para o colar em seu pescoço. Essa fora uma recompensa do sistema de muito tempo atrás que o ajudara em diversas ocasiões. Contudo, ao entrar em contato com o novo sistema de cultivo, parecia que o item estava ficando para trás. Por que o colar de recuperação mágica? Al perguntou curioso. Porque este colar foi criado ao extrair a origem do mundo de Frozen. Portanto, ele possui certas propriedades mundiais. Propriedades mundiais? Al interessou-se imediatamente. Sim, propriedades mundiais podem ser entendidas como uma manifestação externa da vontade do mundo. Embora este colar seja um produto do sistema, ele ainda carrega propriedades daquele mundo, e este mundo também possui uma vontade do mundo. Assim que ela sentir uma vontade estrangeira, inevitavelmente haverá um confronto. Nesse momento, o mestre poderá obter benefícios disso. Respondeu Mumu. Al precisava digerir aquele conteúdo. Ou seja, usar as propriedades mundiais do colar para atrair a vontade deste mundo, então, aproveitar o choque entre elas para realizar o avanço de uma vez. Exato. E onde vou aprender um poder sobrenatural? Al estava confuso. No reino dos poderes sobrenaturais, a chave está na palavra poder sobrenatural, mas ele nunca tivera contato com isso. Pode ser substituído pelo devorar demônios. Um brilho astuto passou pelos olhos de Al. Qual a probabilidade de sucesso fazendo isso? Ainda não está clara a quantidade de essência de cultivo daquela pessoa. No momento, a taxa de sucesso é de 70%. 70%? Al murmurou para si mesmo. Em seguida, fechou os olhos e começou a estabilizar silenciosamente o 10º estágio do reino de entrada na divindade que atingira ontem, embora soubesse que logo subiria de nível novamente. Isso era algo inaudito. Subir do 10º estágio de entrada na divindade para o primeiro estágio dos poderes sobrenaturais em um único dia? A linha do tempo retorna ao presente. Em que nível o jovem mestre está agora? Ao ouvir a pergunta de Fox que, Al hesitou, lembrando-se do fenômeno que acabará de causar, sentiu um frio na espinha por um instante. Se soubesse que seria assim, teria escolhido outro lugar para o avanço. Anteriormente, após Mumu dizer que a taxa de sucesso subira para 90%, para evitar problemas futuros, Al escolheu avançar imediatamente. Primeiro quebrou o colar de recuperação mágica, liberando as propriedades mundiais, conforme a modificação do sistema, embora fossem a encarnação da vontade de Frozen, a vontade original não as detectaria. Como esperado, atraiu a atenção da vontade deste mundo. Nesse processo, Al usou o devorar demônios como base, a essência do cultivo do taoísta de rosto bonito como auxílio e as propriedades mundiais como cobertura. Ele estava roubando energia dos céus e da terra. O resultado final. Jin. Parabéns ao hospedeiro por compreender a habilidade devorar demônios e transformá-la em seu próprio poder sobrenatural. Saque. A parte do reino dos poderes sobrenaturais da técnica da origem demoníaca foi desbloqueada. Jin.
Parabéns ao hospedeiro por pela primeira vez roubar a origem do mundo com sua própria força. O mercado de alto nível do sistema foi desbloqueado. Jim, parabéns ao hospedeiro por completar a missão oculta. O destino do mundo em mãos, causando grande caos, espalhando pavor entre o povo e atraindo a atenção de todos os cultivadores do mundo. Recompensa: olhos da percepção do vazio e o gongo de supressão de demônios de nível médio. Muitas recompensas. Primeiro, os olhos da hipnose e visão de raio-x para a percepção do vazio. Em resumo, adicionou uma função de detecção. Desde que a força do alvo não seja excessivamente superior, ele pode enxergar através de tudo. Conseguir ver o nível de Fox que com um olhar deveu-se a isso. É uma habilidade excelente. O desbloqueio do mercado de alto nível foi inesperado. Economizou-lhe 100.000 moedas mágicas instantaneamente, nada mal. Em seguida, olhou a descrição do gongo de supressão de demônios. Gongo de supressão de demônios. Tesouro de nível médio, um toque para suprimir 100 demônios. Possui efeito de dissuasão contra diversos monstros, podendo deixá-los atordoados. Se a força do alvo for muito inferior à do hospedeiro, pode matá-lo instantaneamente. Se forem parecidos, pode apenas perturbar brevemente o espírito do oponente. Sem dar muita atenção, Al focou em um detalhe. Tesouro. Este era um termo novo. Deve-se notar que o trovão celestial era classificado apenas como um artefato mágico, mas este gongo era um tesouro? Mumu, o que é um tesouro? Mestre, tesouros são existências de nível superior aos artefatos mágicos. Neste mundo, poucas pessoas possuem tesouros, pois eles costumam surgir apenas na criação do mundo. Isto refere-se apenas a este mundo. As configurações em outros mundos são diferentes. Entendo. Al assentiu levemente. Por fim, o que restava verificar era a maior conquista desta vez. Capítulo 272. Espere um pouco, vou sentir. Al sorriu para Fox que, embora parecesse que ele conversara com o sistema por muito tempo, na realidade foram apenas alguns suspiros. O último item que ele queria verificar não tinha uma descrição clara de uso no painel do sistema, então ele precisava compreender por conta própria. Após falar com Fox que, ele fechou os olhos. Vendo isso, Fox que não o perturbou, apenas ficou admirando o rosto de Al. Após um longo tempo, Al abriu os olhos e deu um sorriso amargo. Diante disso, Fox que perguntou imediatamente. Há algo errado, jovem mestre? Pode conversar com esta serva. Não é nada grave. Al balançou a cabeça. O motivo de seu sorriso amargo era que o resultado desta vez tinha uma pequena imperfeição. Por exemplo, as palavras no painel do sistema. Nível atual. Reino dos poderes sobrenaturais falso. Não havia graduação. Apenas um falso, indicando que ele ainda não era tecnicamente um mestre desse reino, pois ele apenas possuía o poder sobrenatural, mas sua força bruta ainda não atingira o padrão. Portanto, não contava como reino completo. E por que isso? O problema estava justamente no poder sobrenatural. O antecessor desse poder era a habilidade dada pelo sistema, devorar demônios, mas esta tinha um tempo de recarga. A maior parte da origem do mundo roubada fora usada para sanar essa falha, portanto não houve grande avanço na força física de Al. Além disso, o poder que Al possuía agora chamava-se Saque e parecia um nome mais apropriado que o anterior, mas sua capacidade sofrerá um retrocesso. Originalmente, embora tivesse tempo de recarga, o devorar demônios podia absorver qualquer coisa, fosse pessoa viva ou objeto inanimado. Mesmo contra oponentes mais fortes, ele conseguia extrair uma parte. Mas agora, ao tornar-se o poder sobrenatural de Al, ele só podia saquear as capacidades de objetos inanimados. Não podia saquear quem tivesse cultivo superior ao de Al, nem seres vivos no momento. Mas isso não importava, pois esse poder evoluiria conforme o cultivo de Al aumentasse. Essencialmente, o reino dos poderes sobrenaturais tem 12 estágios, evoluindo a cada 3. Este poder possuía a tendência de usurpar a criação, se elevado ao extremo, desde que não fosse detectado pela vontade do mundo. Ele poderia saquear a origem do mundo sem ajuda externa. Pode-se dizer que houve ganhos e perdas. O ponto principal era a questão do nível. Seguindo o caminho normal, deveria-se primeiro atingir o pico do 10º estágio de entrada na divindade e depois buscar cavernas de ancestrais para compreender um poder sobrenatural e realizar a ruptura. Mas Al já possuía o poder sem ter atingido esse pico. Só podia ser considerado um reino falso, pois agora ele não conseguia exercer a função máxima do poder. Entretanto, já que havia chance de falha, Al naturalmente fizera preparativos completos. Mas agora diante de Fox que, seria melhor não revelar tudo por enquanto. Abriu os olhos e viu Fox que olhando-o com preocupação. Al acariciou a cabeça dela com carinho. Está tudo bem, falta apenas um pouco para chegar ao reino dos poderes sobrenaturais. Falta apenas um pouco? Fox que exclamou. Ela não imaginava que o jovem mestre fosse um prodígio a esse ponto. Quantas pessoas passam a vida inteira e morrem com amargura por não alcançarem níveis mais altos? E pensar que o jovem mestre atingira tal nível em apenas 5 anos. Em um instante, os olhos de Fox que brilharam com pequenas estrelas e um profundo afeto. Isso naturalmente foi percebido por Al. Notou que hoje ela vestira especialmente o conjunto que ele lhe comprará. A veste estava frouxa sobre o corpo, revelando muita pele alva. Era óbvio que ela se trocara para recebê-lo. Com um humor excelente, Al não conseguiu se conter. Olhou para Blanca deitada na cama e confirmou que era apenas exaustão, bastava descansar. Portanto, no momento seguinte, ele inclinou-se e pegou Fox que nos braços. Jovem mestre, chamou ela com a voz suave. Kier quer? Al sorriu de forma audaciosa e levou Fox que para o quarto dela. Esta serva esperou muito por este momento. O rosto de Fox que estava levemente corado, mas ela olhou corajosamente nos olhos de Al, revelando seus sentimentos. Ela queria guardar esse momento e mostrar seu melhor lado para Al. Al sentiu o desejo despertar, acenou com a mão e a porta foi fechada pelo vento. Quanto à oficina Balkin, hoje não haverá atendimento. Um grito de dor ecoou no quarto, seguido por uma bela melodia. À noite. Jovem mestre, podemos realmente levar tudo conosco? Blanca amparava Fox que, esta última perguntou com o rosto corado, mas com um traço de palidez. Ao lado, os olhos de Blanca
Blanca brilhavam com uma luz perigosa, mas ela nada podia fazer. Quem diria que ao acordar, teria ganhado mais uma irmã? O mais frustrante era que ela parecia ser a última a chegar. Realmente, tendo acordado cedo, ela acabará ouvindo o que acontecia atrás da porta, então agora encarava-o com muito ressentimento. Claro! Al sorriu, lançou um olhar tranquilizador para Blanca e jogou uma pequena cápsula. Uma cortina de fumaça branca passou e tudo da oficina Balkin desapareceu da vista. Al fez um gesto com a mão e a cápsula no chão foi atraída para ele. Al olhou. A cápsula anteriormente rotulada como cápsula reciclável tornará-se a cápsula da oficina Balkin. Este também era um item do mercado do sistema. Desde que trocara a vilinha no mercado da última vez, ele costumava navegar pela loja em seus momentos de tédio. Quando Al sugeriu partir, Foxky ficou relutante em deixar a oficina, então ele lembrou-se da cápsula de reciclagem do mercado inicial, um item de uso único. Custava 2.000 moedas mágicas e podia levar qualquer construção. Agora, ele realizará um desejo de Foxky. Aproximou-se das duas mulheres e abraçou uma de cada lado. Um clarão brilhou e eles desapareceram do local. Capítulo 273. Al carregou a exausta Rapunzel para o quarto ao lado do de Xiao King. Esta pequena vila tem 4 quartos. Seria isso algum tipo de sugestão? Ao ver Rapunzel adormecer com um sorriso doce, Al deu um suspiro de alívio. Ao sair do quarto, deu de cara com um par de olhos ressentidos. Xiao Bai, aconteceu algo? Al sentiu o suor frio escorrer. Isso era mais emocionante que um campo de batalha. Marido, você não pode decepcionar a nós, irmãs. Xiao Bai suspirou antes de falar. Parecia que ela já havia aceitado a realidade da entrada de Rapunzel. Eu certamente cumprirei o que disse. Al entendeu instantaneamente o que ela quis dizer e ficou imensamente feliz. De fato, a capacidade de aceitação das mulheres antigas em relação à poligamia era bem maior. Que felicidade! Vendo que ele falava com sinceridade, Xiao Bai assentiu com um sorriso e continuou. Deixa Xiao King comigo. Ela apontou para o quarto onde Xiao King descansava e, sob o olhar de Al, empurrou a porta e entrou. Lá dentro, Xiao King já não aguentava mais de ansiedade. Ela se preocupará quando Al mobilizou aquela aura poderosa e sentirá uma onda de alegria ao perceber que eles haviam retornado. Se não estivesse fisicamente impossibilitada de sair da cama, já teria corrido para fora. Quando a porta se fechou, Al ainda pôde ouvir vagamente a voz de Xiao King perguntando por ele. Ele sentiu um calor no peito. Sentia que sua proteção valia a pena. Então, sentou-se no sofá e começou a se comunicar com o sistema. No dia seguinte, os 4 lados da mesa de jantar estavam ocupados. Xiao Bai estava à frente de Al, com Xiao King e Rapunzel nos lados esquerdo e direito. Embora Xiao King ainda tivesse uma expressão de leve descontentamento no rosto, ela acabou aceitando Rapunzel. Quanto a Rapunzel, com sua experiência de vida, se quisesse disputar atenção, deixaria as duas para trás facilmente, então não se importava com essas picuinhas. Seus olhos eram apenas para o patrão. Terminado o café da manhã, Xiao Bai, que não estava ferida, encarregou-se de lavar a louça. Xiao King e Rapunzel seguiram Al até a sala. Al pediu que as duas se sentassem nas poltronas laterais enquanto ele se sentava no sofá maior. Com um gesto, um pequeno frasco cristalino contendo um líquido azul apareceu em sua mão. Poção de aumento mágico. Item da loja intermediária, valor 10.000 moedas mágicas. Aumenta o limite de magia do usuário e fortalece a potência de seus feitiços. Este foi o plano traçado por Al e o sistema ontem. A maneira de realmente ingressar no reino dos poderes sobrenaturais em curto prazo. Como ele cultiva tanto magia quanto poder espiritual, ambos precisam ser elevados simultaneamente. Esta poção foi resgatada especificamente para fortalecer sua magia. Embora ele já fosse um mago de nível avançado, era o mais fraco entre eles e precisava evoluir. Conto com vocês. Al sorriu para Xiao King e Rapunzel. Ele não poderia ser interrompido durante esta evolução, então precisava de pessoas de confiança para protegê-lo. A tarefa naturalmente recaiu sobre as 3. Elas assentiram solenemente enquanto observavam ao beber todo o conteúdo do frasco. Observaram tensas, mal ousando respirar. Só relaxaram ao confirmar que Al havia entrado em estado meditativo. Elas sabiam que seu marido estava prestes a romper para o reino dos poderes sobrenaturais, por isso estavam muito animadas. As 3 se revezaram vigiando-o por 3 dias. Nesse período, acabaram se tornando muito mais próximas por causa dele. O estado inicial de hostilidade transformou-se em uma amizade entre irmãs. Hoje, enquanto as 3 conversavam sobre experiências passadas, a aura ao redor de Al mudou subitamente, deixando-as alertas. Al abriu os olhos lentamente. Marido. As 3 ficaram radiantes, achando que ele havia obtido sucesso. No entanto, ele apenas subira um pouco seu nível de magia. O prato principal viria a seguir. Não comemorem ainda, falta um passo. Al impediu que elas corressem para abraçá-lo. Então girou a mão novamente. Uma pílula redonda e viçosa apareceu em sua palma, exalando uma fragrância suave. A pílula do dragão de Jade, resgatada na loja de nível alto que abrirá ontem, custou 20.000 moedas mágicas, o que fez o coração de Al doer por um tempo. Mas este era o método mais rápido recomendado por Mumu para romper um grande reino de cultivo. Sem hesitar, Al a engoliu e voltou a meditar. As 3 respeitaram e não o interromperam. Al queria romper o reino tão rápido apenas porque sentia que desta vez seria extremamente perigoso, mais do que qualquer outra vez anterior. Sentindo-se inseguro, precisava elevar sua força o quanto antes. O esforço de Al era visto pelas 3. Para não serem um fardo, elas também começaram a cultivar. Rapunzel continuou com seu caminho original. Xiao King e Xiao Bai, seguindo a sugestão de Al, mudaram para um novo método mental, o cânone mental da serpente espiritual, específico para demônio serpente, que fora uma recompensa do sistema. Caso contrário, ao lembrar do feitiço de absorção da mãe serpente, Al sentia calafrios, ele jamais permitiria que elas cultivassem as técnicas dadas por ela. Este era o ponto mais curioso deste mundo. Mudar de cultivo no meio do caminho não causava um efeito rebote. Realmente algo raro. Capítulo 274. Enquanto Al treinava com as 3, na caverna das serpentes a situação era tensa.
Mestra, o preceptor real trouxe seus homens. Com certeza Xiao Bai nos traiu. Mestra, a frota dele chegará hoje. O que faremos? Mestra, agora. Basta. No alto, a mãe serpente ouvia o falatório daqueles inúteis que morriam de medo do preceptor. Estava irritada e desgostosa. Arrependia-se de não ter matado Xiao Bai. Além disso, alguém havia rompido o nível de cultivo há 3 dias e agora o preceptor vinha em sua direção. Isso significava que... A mãe serpente olhou para os inúteis abaixo, que estavam assustados. Um sorriso sinistro surgiu em seus lábios, se chegasse ao extremo, que não a culpassem por ser cruel. Originalmente, ensinar técnicas a essas pequenas serpentes era para engordá-las antes do abate. Agora, embora não fosse o momento ideal, absorvê-las antecipadamente para enfrentar o preceptor era uma boa saída. Ela disse friamente, o mero preceptor. Já tem uma solução. Avisem a todos para retornarem imediatamente, desta vez enfrentaremos o preceptor juntos. Suas palavras deram grande confiança aos demônios serpente, que começaram a comemorar. A mãe serpente não demonstrou nada, apenas voltou para seu descanso, murmurando com desprezo a palavra, idiotas. Na maior embarcação da frota, em uma sala rotulada como laboratório de alquimia, mas que servia de sala de cultivo, um homem segurava um feixe de luz cuja outra extremidade estava presa a uma piton. A cobra debateu-se por um momento antes de perder a vida. O homem abriu os olhos lentamente. Essas cobrinhas realmente não podem mais oferecer ajuda a este preceptor. Sim, este homem era o preceptor real. Por causa de sua técnica de cultivo, ele precisava de um grande número de serpentes, por isso seduziu o imperador Tang para que fizesse o povo caçá-las. Recentemente, ele atingira um gargalo e sentia que cobras comuns eram inúteis. Coincidentemente, após a tentativa de assassinato das 2 serpentes, ele focou sua atenção na caverna perto da Vila dos Caçadores. Se tivesse sucesso na absorção, certamente romperia o nível. Então, contanto que os reclusos não aparecessem, ele faria o que quisesse. Ele bateu palmas e um homem entrou. Foi então que ele se lembrou da oscilação de poder de 4 dias atrás, embora não soubesse quem era o autor. Espero que seja um homem, pensou o preceptor. 4 dias depois, ao abrir os olhos, ele havia ingressado oficialmente no primeiro nível do reino dos poderes sobrenaturais. Nesses 4 dias, o preceptor e a mãe serpente vinham se enfrentando indiretamente. O problema era que ela se escondia muito bem. Mas o preceptor não queria mais brincar de gato e rato. Ele estava a apenas um passo do 3º nível do reino dos poderes sobrenaturais e pretendia atacar pessoalmente. Al não sabia de nada disso. Recém-evoluído, ele agora era interrogado pelas 3. Elas o olhavam com admiração, afinal, acompanharam sua jornada de evolução. Após responder a todas as perguntas e orientá-las no treino, Al voltou ao quarto com uma expressão séria. Mumu, o que é aquilo na minha cabeça? Mestre, aquilo é o embrião de uma espada divina inigualável. Espada divina? Embrião? O quê? Al ficou confuso. Ao atingir o reino dos poderes sobrenaturais, ele pôde visualizar seu mundo espiritual, na região da cabeça. Por curiosidade, ele investigou e levou um susto. No centro flutuava algo que parecia uma espada, mas de forma indefinida. Se não tivesse certeza de que não havia malícia, ele estaria apavorado. De onde veio esse embrião? Al pensou em várias possibilidades. Alguém capaz de colocar algo assim em sua mente sem ser notado não era simples. Mas como não havia malícia e parecia querer ajudá-lo, qual seria o objetivo? Mestre, como o nível do sistema é baixo, não consigo ver o ranking do embrião. Estimo que seu valor seja superior a 500.000 moedas mágicas. Al deu um suspiro profundo. Se apenas o embrião valia isso, quanto valeria a arma pronta? Além disso, segundo os registros, o sistema não pôde ver a essência na época por estar em nível baixo, apenas sentiu que algo entrou em sua mente. O registro mostra que surgiu há 50 anos. 50 anos. Al arregalou os olhos. Como seria possível? Capítulo 275. 50 anos? Al murmurou para si mesmo. Então pareceu conectar os pontos. Você quer dizer que está no meu mundo espiritual há 50 anos, certo? Sim. Entendo. Al acariciou o queixo. Isso dava uma pista. Por causa do sistema, seu corpo não mudava com as viagens no tempo, mas seu mundo espiritual realmente vivenciara mais de 50 anos. Ou seja, o evento ocorreu por volta da época de sua coroação. Mas quem poderia se aproximar dele assim, sem malícia e querendo ajudá-lo? Al mergulhou em pensamentos. Após um longo tempo, ele pareceu entender algo, com os olhos brilhando. Então foram vocês? Ao mesmo tempo, o muro de madeira da Vila dos Caçadores foi derrubado com um chute violento. Um estrondo foi ouvido enquanto os soldados invadiam o local. Vindo de fora, lentamente, surgiu uma carruagem em forma de trono puxada por pássaros de 3 cabeças. Nela estava sentado um homem de pele acinzentada e aparência bizarra, o preceptor real. Após dias de busca, ele confirmou que a caverna estava perto da vila e veio pessoalmente. Senhor, por que isso? Não cometemos erro algum. Os moradores se reuniram e um ancião se manifestou tremendo. No trono, o preceptor afagou um jovem belíssimo que estava a seus pés. O que acha do que dizem? Mestre, o que dizem é verdade. Esta vila contribuiu com muitas serpentes nestes anos, são exemplares. Entendo, haha. Não sou um homem sem coração. Os velhos ficam, as mulheres morrem, os homens bonitos levamos conosco e os feios também morrem. O preceptor gargalhou enquanto dava a ordem diante dos olhares desesperados de todos. No refúgio, à beira do penhasco, os 4 observavam. Com tamanha movimentação na vila, era impossível Al e as outras não saberem. Xiao Bai olhava preocupada. Elas detestavam humanos cruéis, mas aqueles aldeões eram inocentes. Sentindo a emoção de Xiao Bai, Al segurou sua mão suave e disse, tudo bem. Então, ele olhou para longe com um sorriso. Rapunzel não se importava e Xiao King também não, exceto por sua irmã e seu marido, ela não ligava para mais ninguém humano ou demônio.
Minutos antes de o preceptor entrar na vila, a mãe serpente e seus seguidores mudarão-se para uma nova caverna, já que a anterior fora descoberta. Mestra, o preceptor apareceu com seus homens nas proximidades. O que faremos? A mãe serpente ouvia os relatos do alto. Os outros demônios estavam apavorados. Ela tinha uma expressão sombria. Seria finalmente o momento da batalha? Mestra, a senhora não disse que tinha um plano infalível? Após dias fugindo, agora é o momento de usá-lo, certo? Outra serpente ajoelhou-se. Plano infalível? Ha ha ha. Já que vocês querem, eu lhes concederei. Ela desprezava aqueles inúteis. Embora não fosse o ideal, ela os criará por tempo suficiente, chegará a hora do abate. Com um sorriso sinistro, a mãe serpente moveu as mãos em forma de garras em direção aos seguidores. Eles sentiram uma força de sucção poderosa. Não apenas o poder espiritual se esvaía, mas suas próprias almas eram arrancadas. Ha ha ha. Plano infalível? Eu lhes mostrarei o que é. Compartilhamento total. Todas as correntes retornam à origem. Ha ha ha. Tudo isso é meu. A mãe serpente gargalhava enquanto sua força disparava. Se o preceptor atingira seu nível apenas absorvendo cobras comuns, a mãe serpente, ao absorver um grupo de demônios cultivadores, rompeu subitamente para o terceiro nível do reino dos poderes sobrenaturais. Abaixo, os seguidores drenados pararam de lutar imóveis. Ela começou a ficar excitada. Com o aumento de poder, surgiram traços de atavismo. Escamas brotaram em seu rosto e seu corpo transformou-se em sua forma original. Uma serpente gigante de cor vermelho escuro, a serpente de escamas solares. Ela sentia que ainda havia muito poder a ser absorvido. Se o fizesse totalmente, poderia tocar a linha do quarto nível. Mas agora, ela sentia que podia enfrentar o preceptor de frente. Sibilando com excitação, ela partiu rumo à vila. Preceptor, você ousa lutar? Seus olhos brilhavam. Ela pensou na técnica dele, que dependia de absorver serpentes. Se ela, por outro lado, absorvesse o preceptor, quem no mundo seria seu oponente? Não importa se você evoluiu há uma semana. Agora eu não sou inferior a você. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 276. Enquanto a mãe cobra se apressava para chegar na vila dos caçadores de serpentes, o preceptor imperial acabará de ordenar a execução. Um homem robusto deu um passo à frente. Conterrâneos, vivemos tempos caóticos. O preceptor usou feitiçaria para ludibriar o atual imperador, causando miséria nos últimos anos e nos forçando a essa febre de caça a serpentes. Sempre fomos trabalhadores dedicados, mas agora eles querem nos empurrar para a morte. Vocês vão aceitar morrer assim, sem fazer nada? Ele gritava a plenos pulmões. O preceptor sentiu-se interessado. Fazia tempo que não assistia ao espetáculo de formigas se rebelando. Por isso não interveio, permitindo que o homem continuasse falando. Vocês se conformam em morrer desse jeito? Não. Então vamos pegar nossas ferramentas e nos revoltar contra ele. Dito isso, o homem liderou a carga, empunhando uma arma de grau desconhecido e golpeando soldados que vinham matá-los. Sua força estava por volta do segundo estágio do reino da imersão divina, já entre os homens do preceptor, com exceção de 5 discípulos no sétimo estágio da imersão divina, os demais estavam apenas no reino físico. Assim, com esse golpe, o homem robusto matou 5 ou 6 soldados. Isso. Avancem, pessoal. No meio da multidão, ver tamanha bravura infundiu confiança neles, e alguém gritou novamente. Todos os homens avançaram. Vale mencionar que, devido aos tempos difíceis, muitos caçadores de serpentes começaram a cultivar, de modo que o nível mais baixo entre os aldeões era o terceiro estágio do reino físico. Apesar das armas e técnicas medíocres, eles conseguiram lutar de igual para igual com a tropa de soldados do preceptor. O preceptor apenas observava a cena, como se os mortos não fossem seus próprios homens. Ao seu lado, um jovem atraente o servia com uvas. Subitamente, a expressão preguiçosa no rosto do preceptor mudou, e ele olhou com interesse para trás. Nesse exato instante em que ele virou o rosto, o homem robusto tentou assassiná-lo diretamente. Infelizmente, os 5 discípulos do preceptor não eram tolos. Antes que o homem chegasse perto, sua cabeça já havia rolado pelo chão. Com a morte dele, o espírito de luta dos aldeões foi como se recebesse um balde de água fria. O que antes era um combate equilibrado desmoronou. Assim que o primeiro recuou, ninguém mais teve coragem de lutar. O preceptor voltou-se para eles e, sem sequer olhar para os aldeões trêmulos, acenou com a mão. Basta. Por terem me proporcionado esse espetáculo, pouparei suas vidas. Em seguida, comandou as aves de 3 cabeças e, acompanhado por fileiras de bonecos de papel, partiu da vila, deixando para trás os aldeões tensos. Eles temiam que o preceptor mudasse de ideia e voltasse para matá-los. No refúgio paradisíaco, Xiao Bai e Xiao King pareciam pensativas. O que foi? Al perguntou sorrindo. Parece que há mês. Não, aquela víbora chegou. Xiao King disse, corrigindo-se no meio da frase por força do hábito. Xiao Bai assentiu. Aquela aura era de fato da mãe cobra. Mas por que parecia diferente, talvez mais poderosa? Sendo assim, eu vou lá dar uma olhada. Vocês ficam aqui. Al sugeriu. Não. As 3 vozes responderam em uníssono. Houve uma oposição conjunta das 3 mulheres. Al arqueou a sobrancelha e deu um tapinha nas nádegas de cada uma delas. Marido. Mestre. As 3 exclamaram envergonhadas. O quê? Nenhuma de vocês confia em mim? Não é isso. Elas não sabiam o que dizer após o tapa de Al. Se confiam neste seu marido, esperem aqui comportadamente até eu voltar. Fiquem tranquilas, não me acontecerá nada. Eu juro a todas vocês que voltarei em segurança. Al falou solenemente. Ele sabia que elas se preocupavam, mas se elas fossem junto, ele acabaria se preocupando com elas, o que o distrairia. Tudo bem, mas o marido deve levar isto. As 3 finalmente concordaram, mas Xiao Bai retirou o grampo de seu cabelo e o entregou a Al. É verdade, aquilo também é um tesouro mágico e deve ajudar o marido. A Gal que acrescentou ao lado. Ela reconhecia qualquer item vindo da oficina Balkin. Al assentiu. Ele já havia identificado as funções e efeitos do tesouro com seus olhos. Entendendo a intenção delas, aceitou sem cerimônias. Antes de se teletransportar, as 3 gritaram ao mesmo tempo. Marido, esperamos por você. Com um sorriso e um clarão de luz branca, Al desapareceu. As 3 ficaram para trás, preocupadas, olhando para além da vila e rezando em silêncio por ele.
Capítulo 277. O preceptor imperial estava sozinho no topo de um penhasco alto, observando o horizonte com um sorriso no rosto. Afinal, se este plano desse certo, ele poderia se tornar o ser mais poderoso deste continente. Como não estar feliz? Quando chegasse a hora, ele teria quantos homens belos desejasse. Satisfeito, o preceptor sorriu, mas em seu rosto magro e de cor cinza cadáver, o efeito era sinistro. Poderia fazer qualquer criança chorar de susto. Os demais soldados e seus discípulos foram ajudá-lo em uma tarefa importante. Dada a sua personalidade, mesmo tendo grande confiança, ele sempre deixava uma rota de fuga preparada. O preceptor não precisou esperar muito. O jovem que o servirá anteriormente retornou, indicando que os preparativos estavam concluídos. Exatamente na hora. Estrondo. A mãe cobra, em sua forma original e tomada pelo entusiasmo, atravessou tudo em seu caminho até finalmente chegar diante do preceptor. Ao vê-la, a expressão do preceptor tornou-se solene. Não por outro motivo, mas pela força demonstrada por ela. Terceiro estágio do reino sobrenatural. Mesmo assim, o preceptor não entrou em pânico. Além de ter cartas na manga, naquela forma de serpente gigante, ela provavelmente não conseguiria usar técnicas sobrenaturais nem tesouros mágicos. De fato, no nível de cultivo deles, sabiam que acima dos artefatos existiam os tesouros mágicos. A mãe cobra sabia que o grampo era um tesouro de baixo grau, mas como não conseguia refiná-lo, acabou abrindo mão dele facilmente. Hehe, você é o preceptor imperial? A mãe cobra parou a curta distância. Seu corpo enorme ergueu-se, os olhos de serpente fixos no preceptor, emitindo uma voz humana enquanto sibilava. Caminho demoníaco, já que sabe que sou eu, veio aqui apenas para se entregar à morte? O preceptor sacudiu as mangas, colocou as mãos nas costas e falou calmamente. Hehe, a pessoa que alcançou o rompimento de nível há uma semana não foi você, certo? Embora fosse uma pergunta, a mãe cobra falou com convicção, pois percebeu o cultivo do preceptor. Apenas o segundo estágio do reino sobrenatural, no máximo tocando o limite do terceiro. Mesmo que não tenha sido, você acha que pode me derrotar estando assim? O preceptor falava enquanto fazia sinais com as mãos atrás das costas. O discípulo assentiu discretamente. Ao ouvir isso, a mãe cobra lamentou internamente. Ela ainda não tivera tempo de refinar todo aquele cultivo, por isso não conseguia retomar a forma humana, o que enfraquecia sua força real. No entanto, ela tinha confiança para enfrentar o preceptor. Basta de conversa fiada. Você usou a essência da minha raça para cultivar suas artes sombrias. Chegou a hora de cobrar os juros. Dito isso, a mãe cobra desferiu uma rabada, atingindo rochas próximas e lançando-as contra o preceptor. No trajeto, as pedras foram envoltas em chamas, avançando como meteoros. Era outra aplicação de sua técnica escama da alma partida do sol ardente. O preceptor não deu muita importância. Os pássaros de papel que o acompanhavam levantaram voo e, em um piscar de olhos, reorganizaram-se em uma garça dourada carregada de poder mágico. Com um bater de asas, ela não apenas extinguiu as chamas, mas alterou a direção das rochas gigantes. Nenhuma chegou perto do preceptor. Aquilo fora um artefato do preceptor antes de entrar no reino sobrenatural, parecendo um item comum de grau médio ou alto, mas combinado. Rivalizava com artefatos de grau supremo. Vá! O preceptor apontou para a mãe cobra com desdém. Em sua posição, um artefato supremo era secundário comparado ao crescimento do cultivo. Ele sabia bem o que era prioridade. Como esperado, a garça dourada bateu as asas e voou contra a mãe cobra. Ela não recuou, usando sua técnica inata para disparar escamas contra a garça. A ave dourada não precisava desviar de muitas, bastando um bater de asas para repelir a maioria. Aos olhos de Al, observando de longe, aquilo parecia um duelo de magia de vento contra magia de fogo. Enquanto ele pensava nisso, a frequência das asas da garça mudou. Lâminas de vento surgiram no furacão, indo contra o corpo massivo da serpente. A mãe cobra estreitou os olhos, emanando uma aura perigosa, ignorou as lâminas, saltou no ar e desferiu uma rabada poderosa, despedaçando a garça. Quanto às lâminas de vento, apenas fizeram seu sangue agitar-se levemente sem danos graves. Ela soltou um rugido de satisfação, olhando para o preceptor de forma provocadora. Senhor preceptor, se não usar sua força real, você morrerá. O preceptor balançou a cabeça com um sorriso de deboche. Sem dizer uma palavra, apenas ergueu a mão e fechou o punho. Ao ver isso, mesmo sem saber o que viria, o instinto da mãe cobra disse que não deveria permanecer ali. Entretanto, estrondo. Nas sombras, diversos artefatos foram ativados. O mais poderoso era o cajado ao lado do preceptor, seu atual melhor tesouro, a formação de aprisionamento de demônios, de baixo grau. Combinado com outros artefatos, o efeito era potencializado. O preceptor continuava sorrindo. Os artefatos saqueados ao longo dos anos finalmente teriam serventia. Capítulo 278. Assim que o preceptor estendeu a mão para a formação de aprisionamento de demônios, estrondos vieram do solo. Em seguida, uma cortina surgiu no céu, cobrindo uma área de centenas de milhas. Ao embora estivesse no limite da área, também foi cercado, mas com o seu anel de teletransporte ele poderia sair a qualquer momento, então decidiu ficar para assistir. Observar um duelo entre fortes era benéfico para ele. Como ele vinha vencendo todas as batalhas com facilidade, isso poderia prejudicar o cultivo de seu estado mental e gerar demônios internos no futuro. A mãe cobra mudou de expressão. Formação de aprisionamento de demônios? Ela olhou para o preceptor de forma diferente. O último mestre a usar essa formação fora um ser extraordinário. Agora ela estava nas mãos do preceptor. Ou fora coincidência, ou ele encontrar a morada daquele mestre e herdar o legado. Pensando nisso, o desprezo da mãe cobra por ter aumentado sua força sumiu. Se não tomasse cuidado, ela poderia acabar derrotada de forma humilhante. Haha, caminho demoníaco. Não esperava por esta, não é?
Desta vez você não tem escapatória, torne-se obedientemente meu nutriente. O preceptor vangloriou-se. A mãe cobra manteve-se vigilante, sem responder. Com a ativação da formação, o interior parecia ter se transformado em um mundo diferente, como se estivessem na vastidão do universo. Brilhante! Al exclamou, olhando para o tesouro do preceptor com cobiça. Não importava o grau baixo, um tesouro de dano em área era incrível. O preceptor permanecia firme, alimentando o tesouro com poder mágico. A formação ainda precisava de seu suporte. Mas não havia problema, em breve, ela operaria sozinha usando a energia espiritual do céu e da terra. Pum, pum, pum. Rochas negras gigantes começaram a cair do céu. Parecia um ataque massivo, mas na verdade não era nada demais. A mãe cobra neutralizou a investida com facilidade. A expressão do preceptor mudou, e ele disse ao discípulo: vá, complete a tarefa final. O discípulo desapareceu num piscar de olhos. Simultaneamente, nos 5 núcleos principais da formação, as figuras dos 5 discípulos surgiram. No solo, havia armaduras e ossos secos. Para formar a grande matriz tão rápido, o preceptor sacrificará seus subordinados. E agora? Os 5 bateram no peito, cuspindo sangue, e então algo começou a esvair-se de seus corpos. Seus cultivos regrediram rapidamente, seus corpos tornaram-se esqueléticos e, por fim, eles caíram mortos sem vida. O preceptor sentiu tudo, mas não se importou se conseguisse refinar a mãe cobra. Ninguém neste mundo poderia enfrentá-lo. Vendo a mãe cobra mover-se com facilidade na formação, o preceptor sorriu e enviou uma carga frenética de poder mágico. A mãe cobra percebeu a anomalia imediatamente, mas no instante seguinte, seu corpo foi imobilizado. Estacas de gelo desceram do céu, prendendo-a. Uma neve pesada começou a cair, e uma força de sucção no céu tentava arrancar a alma da mãe cobra. Maldito! Sangue escorreu da boca da mãe cobra. Aquela formação era realmente poderosa. O preceptor sorriu vitorioso e soltou o tesouro, que agora operava de forma independente. Ele saltou de onde estava e parou a curta distância. Começou a entoar encantamentos, e pequenas palavras douradas surgiram ao seu redor, avançando contra a mãe cobra. Aquele era o poder sobrenatural do preceptor, som demoníaco. O efeito comum era confundir a mente. Se o alvo fosse fraco, morreria com sangramento pelos 7 orifícios. Em combate, além de interferir no inimigo, podia gerar demônios internos e até controlar o oponente. Era por isso que seus subordinados não temiam a morte. A mãe cobra, que já sofria com a sucção da alma, teve um breve momento de distração com o som demoníaco, e metade de sua forma espiritual foi arrancada. A pequena serpente dourada saindo do topo da cabeça dela estava sendo sugada pelo céu. Maldito! Se eu vou morrer, você não viverá. O rosto da mãe cobra mostrou uma expressão de dor extrema. A alma que fora arrancada começou a desbotar e fundiu-se ao corpo dela. Com um estrondo, as estacas de gelo quebraram e ela se libertou. Ela acabará de sacrificar aquela parte da alma para obter um aumento temporário de poder e escapar. Porém, ela não aguentaria muito tempo assim. Olhando para o preceptor que se protegia, a mãe cobra disparou de sua boca uma pequena serpente em chamas. O alvo não era o preceptor, mas o tesouro que operava sozinho. Não. O preceptor percebeu o perigo. Ele só conseguia dominar a mãe cobra por causa daquele tesouro. Se fosse destruído, ele perderia a vantagem. Sem pensar 2 vezes, ele avançou para interceptar o ataque. PUF. O preceptor, que achava que seria fácil, cuspiu sangue. A pequena serpente deu um sorriso leve, enquanto o corpo massivo da mãe cobra murchava como se estivesse perdendo o ar. Bela estratégia de fuga. O preceptor caiu ao chão. A mãe cobra, agora como uma pequena serpente, tentou destruir o tesouro, mas foi repelida por uma força invisível e jogada de volta. Estacas de gelo voaram rapidamente do céu, imobilizando-a novamente. Como? Até mecanismos de autoproteção ele tem. O desespero brilhou nos olhos da mãe cobra. Ela não esperava que o preceptor fosse tão meticuloso. No momento seguinte, ela parou de resistir e permitiu que sua alma fosse puxada. Desta vez a alma estava mais fraca, mas ainda era formidável. A alma, antes confusa, ganhou um brilho nos olhos, olhou para o céu e tentou fugir na direção oposta, resistindo à sucção. Dum! Um evento inesperado ocorreu. O som de um gongo ecoou, e uma pressão estranha fez a mãe cobra perder o fôlego. Até a sucção do céu enfraqueceu. Então ela só pôde observar, impotente, um grampo de cabelo voar em sua direção. Capítulo 279. Não. As pupilas da mãe da serpente se dilataram, emitindo um rugido de indignação. Ela sabia exatamente o que era aquilo. Era o tesouro mágico de nível baixo que ela jamais conseguirá refinar. Ela não esperava por isso. Do outro lado, diante de Al, flutuava um gongo. Um pequeno martelo, impulsionado pelo poder espiritual de Al, batia no instrumento. Tratava-se do gongo de supressão de demônios, um tesouro de nível médio. Al não imaginava que seria tão útil, bastava uma batida para que a mãe das serpentes ficasse imobilizada. Nada mal. Originalmente, ele havia se escondido para observar a luta e colher os frutos como pescador da fábula, e agora que ambos os lados estavam gravemente feridos, era o momento de entrar em cena. Quanto à neve que cobria o céu, para ele não passava de uma piada. Aquela formação de aprisionamento de demônios era apenas um tesouro de nível baixo. Com o gongo de supressão protegido à sua frente, ele não sentia qualquer temor. Assim, quando a mãe das serpentes tentou fugir, Al agiu. Ele arremessou o grampo de cabelo de Jade, uma ideia que teve de última hora. Ele percebeu que a mãe das serpentes havia fundido todo o seu cultivo naquela forma espiritual. A situação era semelhante à da raposa de aura negra de outrora. Ele tinha certeza de que, se ela escapasse, certamente realizaria uma possessão para renascer. Contudo, enquanto aquela forma espiritual se dissipava lentamente, o grampo de Jade passou a emitir um brilho precioso. Ficou claro que todo o cultivo da mãe das serpentes havia sido refinado por ele. O grampo já possuía essa função original, e com a mãe da serpente suprimida pelo gongo e incapaz de resistir, o processo foi ainda mais fácil. Ele fez isso pensando em Xiao Qing e Xiao Bai. Como ele ainda não havia definido seu próprio caminho de cultivo definitivo, muito menos sabia como ensinar demônios a cultivar.
o cultivo da mãe das serpentes seria o melhor presente para elas. Assim como ocorreu com Agal, que isso poderia oferecer a elas uma estrada para percorrer por enquanto. Quando chegassem ao fim desse caminho, eles certamente já teriam uma solução. Al franziu a testa. Tanto a mãe das serpentes quanto o preceptor nacional estavam mortos, então por que o sistema não reagira? Significava que as mortes não foram creditadas a ele e por isso não haveria recompensa? De repente, Al sentiu um calafrio vindo de trás. Droga! Ele esquivou-se rapidamente. O preceptor nacional não morrera. Al compreendeu a situação no mesmo instante. Durante a esquiva, ele olhou para trás e viu um vulto azul aparecer subitamente ao lado do tesouro mágico. O local onde Al estava anteriormente foi atingido, abrindo uma enorme cratera. Eram trovões celestiais. Os olhos de Al brilharam e sua silhueta cintilava constantemente, desviando dos ataques incessantes. Haha! Quem diria que ainda havia mais alguém? É uma pena que aquele demônio tenha morrido assim. Ora, veja só. O vulto emitia uma voz sinistra. Garoto, você foi quem rompeu o nível há uma semana, não foi? Vejo que é apenas do primeiro nível. O que acha de considerar tornar-se meu subordinado? O preceptor nacional ria, olhando para Al com um olhar perturbador. Al não respondeu aquele olhar repugnante. O preceptor, então, começou a falar sozinho. Ora, que pena. Já que você não quer, então morra. Assim meu verdadeiro poder místico não será revelado ao mundo. Dizendo isso, ele executou um selo com as mãos e a expressão de Al mudou. Seu anel de teleporte não conseguia mais transportá-lo para fora. Grande parte de sua calma vinha do fato de poder partir a qualquer momento. Agora, parecia que uma batalha era inevitável. Al tocou discretamente outro anel ao lado do de teleporte. Quanto ao que o preceptor chamava de verdadeiro poder místico, provavelmente tinha relação com o seu estado atual. Al sentia um pouco de dor de cabeça. Qual era o problema das pessoas deste mundo sempre terem habilidades de projeção espiritual? Primeiro a raposa negra, depois a mãe das serpentes e agora até o preceptor. Era realmente algo. Mas agora não era hora para tais reflexões. Ele pretendia usar o anel de teleporte para se aproximar do preceptor e facilitar o ataque, mas os raios no céu aumentaram de intensidade. Não apenas o poder, mas a velocidade também aumentou. Al quase foi atingido e olhou para o preceptor ao lado do tesouro mágico. Devia ser por causa daquele selo. Uma cena bizarra ocorria dentro da formação. Nevava e caíam raios simultaneamente, algo totalmente fora do normal. Observando os raios, Al teve uma ideia. Quando o próximo raio estava prestes a atingi-lo, ele permaneceu imóvel. Até o gongo de supressão foi guardado no espaço do sistema. Garoto, desistiu de resistir? Se me implorar, talvez eu ainda poupe sua vida. O preceptor ria alto, não acreditando que Al pudesse suportar o raio. O trovão atingiu o corpo de Al exatamente como o preceptor previu, mas o que se seguiu deixou o vilão atônito. Dentro da eletricidade, Al permanecia imóvel, ileso, até suas roupas estavam intactas. Isso, como é possível? Impossível. Impossível. Haha. Ao ver aquilo, o preceptor parecia ter enlouquecido, rindo freneticamente e comandando os raios para atingirem Al repetidamente. Al não se esquivava nem se escondia. Enfrentando os raios que caíam do céu, ele caminhou passo a passo até ficar diante do preceptor. Como? Como você conseguiu fazer isso? O preceptor olhou para Al, que não estava longe, demonstrando choque. Ele já havia recuperado a compostura. Os raios pararam de cair. Ele sabia que eram inúteis contra o rapaz. Maldito! Se não fosse por aquele demônio tê-lo ferido gravemente, um Hellis iniciante do primeiro nível seria esmagado por ele. Infelizmente, em seu estado atual, além de ser incerto se sobreviveria, até mover o tesouro mágico era um esforço exaustivo. Como poderia causar dano a Al? O preceptor fixava o olhar em Al, mas suas mãos não deixavam o tesouro mágico. Sem que Al percebesse, a neve parara e a cúpula de luz estava se retraindo lentamente do chão em direção ao céu. Como ambos estavam no centro da grande formação, Al não notou as mudanças nas extremidades. O canto da boca do preceptor elevou-se, o que causou náuseas em Al. Capítulo 280. O sorriso do preceptor era o mais feio possível. Al franziu a testa e, para evitar complicações futuras, estendeu a mão direita. O espaço acima de sua mão distorceu-se levemente, emitindo o estrondo de trovões. Olhando para o preceptor, ele disse sorrindo. Não tem jeito. Se eu não resolver um sujeito asqueroso como você, sentirei que estou em falta comigo mesmo. Ele domina os raios? Então era isso, o poder místico dele? O preceptor pensou ao ver a eletricidade na mão de Alameda diante das palavras do jovem. Ele não reagiu, apenas sorriu de forma sinistra. Morrer sozinho é muito entediante. Ter alguém para me acompanhar é bom. O coração de Al saltou, sentindo que algo estava errado. Ele lançou o raio contra o preceptor. Em seguida virou-se e ergueu a mão, revelando uma pedra em sua palma. Estouro do dragão. Um pequeno dragão de fogo subiu aos céus, colidindo com uma energia desconhecida. O rosto de Al ficou tenso. Se tivesse sido atingido, certamente estaria gravemente ferido. Foi então que ele percebeu que a grande formação havia se dissipado. Aquele ataque carregava a aura de vários instrumentos mágicos. Então ele sacrificará outros itens para desferir aquele golpe? Foi uma demonstração de determinação. As duas energias se anularam mutuamente com um estrondo e o silêncio retornou. Com um brilho branco, Al desapareceu de onde estava, afastando-se do preceptor. Quem saberia que outras cartas ele ainda teria na manga? Olhando para onde o preceptor estava, o raio apenas o havia ferido gravemente. Ele estava apoiado no tesouro mágico da formação. Você ainda possui um tesouro desses? Que seja, assim teremos um bom companheiro no caminho para o submundo. O preceptor deu um sorriso maligno. Seu corpo explodiu e ele entrou no tesouro mágico. O quê? Al ficou chocado. Não sabia que tesouros mágicos podiam ser usados dessa forma. Contudo, antes que pudesse se teletransportar, sentiu-se bloqueado. Ele não conseguia se mexer e o teleporte não funcionava. Um estalo soou e o tesouro mágico partiu-se ao meio. Al não relaxou, pois a quebra do item parecia ser o início do ataque. Uma energia aterrorizante desceu dos céus. A vontade do mundo. Al sentiu naquela investida a mesma aura de uma semana atrás. Maldito! Fui descoberto? Querem aproveitar esta oportunidade para me eliminar? Sem tempo para pensar, ele lançou todos os instrumentos mágicos de seu espaço do sistema de uma só vez. Em um segundo, todos se despedaçaram. Eram inúteis.
Diante da energia iminente, Al deu um sorriso amargo. Quem diria que a vontade do mundo levaria ao limite? Em um instante, ele pensou em muitas coisas, especialmente nos momentos com suas mulheres. Com um sorriso, ele fechou os olhos. Sinto muito, não poderei mais acompanhá-las. Seu bobo, que bobagem está dizendo? Al ficou surpreso, porque ouvia a voz de Elsa naquele momento. Parecia que Elsa era mesmo a pessoa mais importante em seu coração. Bem, ouvir essa voz antes de morrer já era algo bom. Não, Al percebeu algo. Aquele tempo de reflexão seria suficiente para ele morrer centenas de vezes, mas ele ainda conseguia pensar. Seria possível? Al abriu os olhos. Ele conseguia se mexer? O que era aquilo? Ao abrir os olhos, Al viu uma cena inacreditável. Era realmente Elsa. Embora as vestes fossem diferentes, aquelas costas eram definitivamente de Elsa. Como era possível? Olhando de perto, percebeu que era uma imagem constituída de magia. Elsa estava no ar, bloqueando aquela energia. Sob seus pés estava o familiar círculo mágico dos 5 espíritos, com os outros 4 pontos ocupados. Espírito do vento? Da água? Da terra? Do fogo? Al olhou para aquela silhueta em sua memória e ficou estático, murmurando para si mesmo. Assim que ele falou, os 4 seres dentro da formação demonstraram benevolência em sua direção. Pare de ficar aí parado, venha ajudar. Você é o líder dos 5 espíritos. A imagem de Elsa, vendo Al paralisado, disse com urgência. Líder dos 5 espíritos? Al ficou surpreso, mas, seguindo o gesto de Elsa, posicionou-se ao lado dela. A energia da formação, que antes estava equilibrada com a investida externa, tornou-se dominante assim que Al ocupou o centro. Ele sentiu a magia em seu corpo fluir rapidamente. Os elementos fogo, água, vento, terra e gelo reagiram todos, circulando de forma descontrolada. Os 4 espíritos emitiram sons suaves e Elsa olhou para Al com um sorriso. O ataque não apenas foi repelido, como a força dos 5 espíritos da formação atingiu os céus. Um gemido abafado soou e tudo voltou à calma. Após o término, Al sentia-se como em um sonho, observando a Elsa feita de magia. Ele tinha certeza de que os outros 4 espíritos eram formados por sua própria magia, mas apenas Elsa era feita da magia da própria Elsa, e era muito forte. Como? Ele não percebera nada. Ele confiava que seu julgamento não estava errado. Elsa, você? Antes que Al pudesse perguntar, Elsa, como se soubesse de tudo, colocou um dedo delicado sobre os lábios dele para silenciá-lo. Com um sorriso radiante, ela disse, você não entende agora, mas entenderá no futuro. Em seguida, junto com os outros 4 espíritos, ela se transformou novamente em magia e retornou ao corpo de Al. Até o círculo mágico desapareceu. Al tentou sentir algo em seu interior, mas não encontrou nada. No entanto, tudo que ocorrerá fora real refletindo bem, Al pensou em algo. Entender no futuro? Seria o traje elemental? Entendo, então era isso. Como se tivesse compreendido algo, Al sentiu-se aliviado. Mas no momento seguinte, maldição lá vinha de novo. Com um movimento rápido, ele desapareceu do local. Marido. As 3 chamaram com surpresa assim que ele retornou ao refúgio. A Galki jogou-se nos braços de Al sem cerimônia. Xiao Bai e Xiao Qing aproximaram-se dele. Notando a expressão tensa de Al, Xiao Bai perguntou, marido, o que houve? Ela ficou assustada ao ver Al recolher a pequena mansão de volta para a cápsula. Desde que o conhecera, nunca o vira tão apressado. Al não teve tempo para responder. Guardou a cápsula no espaço do sistema. Abraçando Xiao Qing e Xiao Bai, uma de cada lado, deu a ordem direta para Mumu, retorne ao mundo original. Então, os 4 desapareceram. A montanha onde estavam foi destruída, o que aterrorizou os moradores da vila de caçadores de serpentes ao pé do monte, que começaram a implorar por misericórdia. Do céu, ouviu-se apenas um bufo frio de desdém. E então, mudanças maravilhosas começaram a ocorrer naquele mundo. Capítulo 281 e 282. Em um lugar desconhecido, um fiapo de luz azul atravessou o tempo e o espaço, surgindo diante de 2 figuras e pousando na mão do homem. O casal lado a lado parecia uma pintura de perfeição, uma união predestinada. A belíssima mulher surpreendeu-se levemente com o brilho súbito e o sentiu por um instante. Então, com o olhar transbordando ternura, encarou o homem que mantinha um sorriso suave no rosto. Amor, seja no passado, no presente ou no futuro, você sempre traz uma sensação infinita de segurança para nós, irmãs. O homem sorriu, introduziu a luz azul no corpo da mulher e apertou sua bochecha. Pronto, a colheita desta vez não foi nada pequena. De volta ao presente. Al, que ainda não havia recuperado totalmente os sentidos, ouviu uma voz surpresa e alegre. Ao virar-se, um rosto familiar surgiu diante dele, mas o brilho de alegria nos olhos dela rapidamente transformou-se em fúria. Marido, jovem mestre, onde estamos? Al finalmente percebeu que tinha 3 belos adereços pendurados em si e balançou a cabeça com um sorriso amargo. Que coincidência terrível. Xiao Qing, Xiao Bai e a Galki também estavam em transe. Não entenderam por que o marido voltou com tanta pressa e nem tiveram explicações. Apenas foram carregadas e num piscar de olhos chegaram ali. Mas por quê? Porque não havia nenhuma energia espiritual neste mundo. As 3 ficaram alarmadas e com medo, aproximando-se ainda mais de Al em busca de segurança. Bem, ao notar a expressão furiosa de Rapunzel, Al sentiu que as coisas ficariam feias. Pois é, após aproveitar a vida com várias esposas no Oriente por tanto tempo, voltar para cá era estranho. Talvez ele devesse tentar educá-las. Afinal, o sistema já havia deixado claro o conceito de harém. Se ele vivesse em pé de guerra todos os dias, não pareceria um fracassado? Bom, certo monarca entrou em reflexão profunda. Irmão Al, você realmente... Outra voz, misturando alegria e raiva, ecoou. Al olhou fixamente e concluiu que sua decisão anterior de voltar assim foi uma tolice. Quem chegava era Ana. Quanto ao motivo de terem chegado tão rápido, bastava olhar para o tijolo nas mãos delas. Sim, o famoso celular com tela sensível ao toque. Após sua partida, ele encarregou Caron de organizar as vendas através de Joaquim. Como a torre de sinal ficava em Arendelle, apenas o reino e as nações vizinhas tinham sinal. No resto do mundo, o que circulava era apenas tecnologia básica, mas no castelo de Al, ninguém ficava para trás. Todas as garotas tinham a versão mais recente.
O sinal vinha diretamente da base de pesquisa subterrânea. O que era para ser uma conveniência acabou sendo conveniente até demais. Claramente Rapunzel, insatisfeita ao ver Al voltando com flores silvestres, avisou Anna para vir imediatamente. Espere. Por que avisar a Anna? Podem descer agora. Al deu um tapinha leve em Agalki, que desceu rindo. Xiao Qing e Xiao Bai, ao notarem estranhos, ficaram um pouco envergonhadas e soltaram os braços de Al, mas permaneceram por perto. Assim, as três formaram um triângulo protetor ao redor dele, encarando Rapunzel e Anna com olhares hostis. As duas jovens não recuaram e retribuíram o olhar. O cheiro de pólvora começou a se espalhar pelo ar. Diante disso, Al ficou descontente. Eram todas mulheres dele e agora o ignoravam para iniciar um confronto? Pois bem, o plano do harém não podia mais esperar. Ele liberou sua aura, que instantaneamente envolveu todo o castelo. Alguns soldados, incapazes de resistir à pressão, caíram de joelhos. Caron sentiu o mesmo, com os olhos brilhando de respeito. Ele acompanhava-o há anos e reconheceria aquela força em qualquer lugar. Quem diria que o rei voltaria tão forte após 2 meses? Ele só se perguntava quem teria ousado irritar sua majestade. No escritório, uma figura processava documentos. Finalmente voltou. Por que essa flutuação está tão... Não, preciso ir ver agora. A figura saiu apressada em direção à porta. Marido? Jovem mestre? Irmão? Hal. Ao verem que o rosto de Al não tinha um sorriso suave de costume, as 5 mulheres chamaram por ele, intimidadas. Embora a pressão não fosse direcionada a elas, sentiram um frio no coração. No instante seguinte, tudo desapareceu. Acabei cedendo. Al balançou a cabeça e, vendo a expressão das 5, retirou sua aura. Eram todas suas mulheres, não precisava usar métodos agressivos. Ele voltou a sorrir levemente para elas. Vamos encontrar um lugar para conversarmos direito. Ele fez uma pausa e acrescentou com um tom calmo. Não quero que isso se repita. Então, ele caminhou à frente. As 5 ficaram para trás, trocando olhares. Após alguns instantes, Agalki e Anna foram as primeiras a sorrir e seguiram a Alameda Anna, claro. Número 1 esqueceu de puxar Rapunzel. Xiao Qing olhou para Xiao Bai, que permanecia em silêncio, e ambas seguiram também. Naquele momento, cada uma tinha seus próprios pensamentos. Embora ainda estivessem divididas em 2 grupos atrás de Al, a tensão de um campo de batalha iminente havia diminuído. Não era uma harmonia total, mas já era um progresso. Sentindo a mudança atrás de si, Al sorriu. O primeiro passo foi dado com sucesso. Assim que Al retirou a aura, o castelo recuperou a ordem sob o comando de Caron, enquanto uma figura belíssima vinha ao encontro deles. Capítulo 283. Hal. Quando estavam prestes a entrar na sala de convivência onde costumavam se reunir, uma voz doce e emocionada veio de outra direção. Hal olhou. Quem mais seria senão Elsa? Você, eu senti tanto a sua falta. Elsa vinha depressa. Originalmente ela ia apenas cumprimentá-lo, mas ao ver as 5 mulheres atrás dele, mudou de estratégia num relâmpago. Ela atirou-se diretamente nos braços de Al, envolvendo sua cintura e falando com alegria. Al estranhou. Em sua memória, Elsa raramente era tão ativa em público. Porque desta vez, diante das outras 5, ela agiu assim. E Rapunzel estava logo ali ao lado de Anna. Apesar do pensamento com uma beldade em seus braços, Al jamais recusaria e instintivamente a abraçou. Então, a mãozinha de Elsa deu um beliscão discreto na cintura de Al, aquele golpe clássico das mulheres. Infelizmente para ela não surtiu efeito em Al. Ele a ouviu sussurrar. Com muito custo consegui lidar com sua namoradinha e você me traz mais 3. Vocês deram um jeito na Rapunzel? Ao ouvir isso, Al entendeu o contexto. Não era à toa que Rapunzel avisou Anna ao vê-lo naquela situação. Pelo visto, as 3 formaram uma frente unida durante sua ausência. Isso fez os olhos de Al brilharem. Não sabia que Elsa tinha esse talento. Parece que no futuro. Antes que pudesse concluir o pensamento, Elsa o soltou e sorriu para 5 mulheres atrás dele. Meninas, independentemente da relação que vocês tenham com este sujeito travesso, que tal nos sentarmos para conversar calmamente? Anna e Rapunzel aproximaram-se rapidamente de Elsa. Xiao Qing encostou-se em Xiao Bai. Seu humor não estava dos melhores ao ver Elsa abraçando Al. Mas, lembrando-se da irritação dele anteriormente, ela apenas ficou ao lado da irmã. Agalki caminhou até Al e apoiou a cabecinha no ombro dele, sorrindo. Jovem mestre, desta vez, esta serva terá que se pendurar em você para sempre. Certo, vamos entrar no quarto primeiro. Al sentia uma leve dor de cabeça. O conflito passou de aberto para velado. Melhor entrarem. Havia coisas que não podiam ser ditas em público. Sim. E responderam as 6 em uníssono. Desta vez, estavam de acordo. 3 horas depois, o irmão Al ficou fora por 5 anos, uau! Então era tudo verdade? Após as explicações e apresentações, Al resumiu sua experiência no mundo de A Lenda da Cobra Branca. Claro, omitiu certos detalhes, mas permitiu que as 6 se conhecessem. Como Xiao Bai, Xiao Qing e Agalki foram todas salvas por Al em situações sofridas, a hostilidade de Anna e Rapunzel diminuiu consideravelmente. As 3 recém-chegadas e Rapunzel ficaram espantadas com o fato de Al poder viajar para outros mundos, sentimento que logo virou admiração. Anna gritava de empolgação ao ouvir os relatos. Elsa mantinha um sorriso. Ela sentia que as 3 novas integrantes eram adequadas, mas isso não justificava ao trazê-las de uma só vez. A propósito, trouxe vocês 3 com tanta pressa que nem perguntei se queriam. Para onde o jovem mestre for, esta serva irá. Minha vida já é sua, nem pense em se livrar de mim. Marido, você me prometeu que ficaríamos juntos para sempre. Antes que Al terminasse, Agalki, Xiao Qing e Xiao Bai declararam sua determinação. O que vocês estão pensando? Nas minhas mãos, acham que podem fugir? Al riu, emocionado com o amor delas. Agora, falando sério, o principal motivo de tê-las trazido é que fui expulso de lá e quase perdi a vida. Al falou seriamente para as 6. E o quê? Exclamaram as 6.
Elsa inclusive, pois em seus corações Ao era o porto seguro delas. Como algo assim poderia acontecer? A preocupação tomou conta especialmente de Xiao Bai, Xiao Qing e a Gao Qi sentiam-se culpadas por não terem podido ajudar. Xiao Bai e Xiao Qing sentaram-se ao lado de Ao, segurando suas mãos com uma ansiedade visível. Não fiquem tensas, não estou bem aqui? Ao acariciou as mãos das duas e sorriu. Foi uma situação curiosa. Ele olhou para Elsa com ternura. Afinal, quem o salvou no limiar da morte foi a magia de Elsa. Por isso, seu carinho por ela aumentou ainda mais. Ele continuou explicando tudo por mais uma hora. Ao entenderem que a causa não foi culpa delas, as três sentiram-se mais aliviadas. Rapunzel e Anna pareciam um pouco confusas com os detalhes técnicos, enquanto Elsa e a Gao Qi permaneciam em silêncio, refletindo. Jovem mestre, desta vez realmente foi um livramento por pouco, não? A Gao Qi disse sorrindo, observando discretamente o olhar que Ao direcionou a Elsa. Qualquer intenção de disputa que ela tivesse foi abandonada. Contanto que pudesse ficar ao lado dele, não importava quem seria a esposa principal. As outras garotas concordaram, sentindo um frio na espinha. Para elas, o bem-estar de Ao era o que mais importava. Capítulo 284. Após a conversa, Elsa lançou um olhar para Ao e sugeriu que ele fosse ao escritório para que ela pudesse relatar a situação recente do reino. Ao aceitou com um sorriso e a acompanhou. As outras 5 aceitaram um momento a sós dos dois, pois sabiam que a posição de Elsa no coração de Ao era inabalável. Como Ao prometeu amá-las igualmente, que mal havia em Elsa ser a líder? Enquanto as 5 começavam a conversar entre si, Elsa olhou para Ao ao saírem do quarto, prestes a dizer algo, mas foi logo abraçada pela cintura. Surpresa pelo ataque repentino, ela foi levada diretamente para o escritório. Embora surpresa, ela não achou ruim. Elsa olhou para Ao e franziu a testa. Você me viu? Foi eu quem salvou você? Como isso é possível? Embora as outras 5 a invejassem agora há pouco, ela realmente não entendia como poderia ter aparecido em outro mundo. Bem, isso é algo que saberemos no futuro, agora é difícil de explicar. Ao desconversou. Ele não queria revelar nada sobre o sistema. Preferia que a verdade aparecesse naturalmente com o tempo. Elsa percebeu que ele não queria dar detalhes e não pressionou. Pelo menos ele estava ali ao lado dela agora. Chega de conversa. Você me abraçou na frente de todas elas agora há pouco. Saí perdendo nessa. Então, vou cobrar o abraço de volta. Ao soltou uma risadinha. O quê? Após um longo tempo, Ao soltou Elsa. Oh, ufa, você ficou tão malandrinho, não era nada sossegado quando criança também. Elsa disse com os olhos levemente marejados. É mesmo? Então encare isso como sua recompensa. Ao brincou, fazendo-se de desentendido. Você é impossível. Elsa parecia radiante de felicidade. Certo, vamos aos negócios. O que aconteceu nestes 2 meses em que esteve fora? Após o momento de carinho, Ao ficou sério. A formação dos 5 elementos talvez fosse um sinal de que a trama de Frozen 2 estava chegando, então precisava saber de qualquer anomalia. Bem, Elsa também assumiu sua postura profissional, foi até a mesa e pegou um documento. Apenas este assunto exige atenção. Ela entregou o documento a Ao. Ele leu atentamente e após alguns minutos, soltou um sorriso frio. Ele não tinha desejo de dominar o mundo, apenas de proteger Arendelle. Mas parece que sempre há quem não tema a morte. O documento era extenso, mas resumia-se em: a guerra está chegando. Com a constante exportação tecnológica de Ao, Arendelle desenvolveu-se rápido demais. O lançamento dos celulares, produtos que definiram uma era, despertou a cobiça de outras nações. As 4 grandes potências que antes ignoravam Arendelle começaram a agir nas sombras. Como mencionado antes, este mundo é 10 vezes maior que a Terra. Arendelle situa-se entre os hemisférios oeste e norte. Nesta região existem 4 grandes reinos que governam as nações menores ao redor e viviam em paz há anos. Arendelle surgiu como uma força inesperada, ameaçando tornar-se a 5ª potência, o que incomodou os outros 4. Começaram a enviar infiltrados e desde o mês passado, muitos espiões foram capturados. Através de interrogatórios, descobriu-se que o grande reino de Vogi pretendia unir-se aos outros 3 para atacar Arendelle. Felizmente não tiveram sucesso. Curiosamente, nesta terra de brancos, um grupo de indivíduos de baixa estatura e feios conseguiu formar um dos grandes reinos. Como eles não se encaixam, não são aceitos pelas outras potências que recusaram a aliança por enquanto. Vale notar que Sozi voltou há meio mês. Com seu grupo de mercenários, ele conseguiu capturar quase todos os espiões estrangeiros. Ao ver esse nome, Ao sentiu uma onda de nostalgia. Lembrou-se de quando era bebê e foi salvo pelo trio de crianças. Sozi havia sido enviado pelo pai de Ao para treinar fora. Embora o ancião dos Trolls tivesse dito que ele voltaria logo, Ao não deu muita importância até ver o nome agora, sentindo o peso da passagem do tempo. Ele largou o documento e respirou fundo. Como está o esquadrão de cavaleiros que mandei o Caron treinar? O esquadrão de cavaleiros foi a unidade que Ao ordenou que Caron treinasse após o incidente com o rei, usando métodos de treinamento militar de sua vida anterior. Já faz quase 3 anos. É hora de deixá-los mostrar do que são capazes. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.